Bom dia, uma coisa reporta sobre a toxicidade por ingestão de cobre. Ora, neste caso, o reporte, uma bebê de um ano apresentou sintomas gastrointestinais como diarreia e vômitos sem sangue, assim como também alguns convidados que comeram bolo de aniversário com cobertura. Descobriu-se então que a cobertura era feita com um pó dourado não comestível que continha cobre. O cobre tem então uma cor castanha avermelhada, é brilhante e opaco e é um elemento vestigial nos humanos. Tem elevada solubilidade em ácidos fortes e fraca em água e em ácidos fracos e tem facilidade de mudança de estados de oxidação, o que permite ser envolvido em diversas vias. A homeostase do cobre é regulada então por sistemas complexos que envolvem transportadores de cobre e chaperonas que apresentam domínios de ligação ao cobre. A estabilização desse sistema leva à acumulação do mesmo. Os níveis de cobre são então controlados por absorção, distribuição e excreção. A absorção depende de vários fatores, como a forma química do cobre, a presença de outros elementos, como por exemplo o zinco, que podem facilitar ou dificultar este processo. O intestino delgado é responsável pela absorção de 50% do cobre, que é feita com a ajuda da proteína HCTR1, que permite a difusão do cobre através da mucosa intestinal. Depois, o cobre no citoplasma é transportado pelas metalotioneínas, cuja síntese depende também da concentração deste metal. Estas proteínas são essenciais na incorporação do cobre para impedir a sua toxicidade e assim prevenir o aparecimento de lesões oxidativas. O cobre entra então na circulação sanguínea com o auxílio da proteína ATP7A. Com baixas concentrações de cobre, esta proteína situa-se nas redes de Trans-Golgi, onde vai promover a libertação de cobre para a via secretora. O aumento dos níveis de cobre promove a deslocação desta rede Trans-Golgi para a membrana plasmática, fomentando assim o efluxo de cobre, protegendo a célula de níveis tóxicos. Na circulação, a ceroplasmina, a albumina e a transcopraína são as principais proteínas que contêm este elemento e para ser absorvido pelos hepatócitos tem que ser reduzido de íon cobre 2+, para íon cobre+. Um, e entra então assim com a ajuda da proteína HCTR1. No fígado, o cobre pode seguir três vias. Pode ser armazenado nos hepatócitos, pode ser excretado pela bilis, um, pode ser excretado pela bilis ou secretado para a circulação sanguínea. A toxicidade do cobre ocorre então pela produção de ROS, que são espécies reativas de oxigênio, podem causar então danos oxidativos à célula e levar à morte. O cobre liga-se então a proteínas como a ceroplasmina e a albumina no intestino e isso é depois transportado para o fígado e outros tecidos, onde pode causar hepatotoxicidade, metamoglobinemia e rabdominologia. O diagnóstico é feito pela medição então dos níveis de cobre na urina e no sangue e também por níveis de seroplasmina no soro. Outros testes podem também ser feitos, incluindo medidas de função de rins, hemólise e danos no fígado. No nosso caso foi feito então o diagnóstico por aparecimento de sintomas como vômitos, diarreia e também pela medição de seroplasmina no soro que apresentava elevados níveis. O tratamento, então, consiste em quatro princípios básicos: redução da absorção, observação cuidadosa e medidas de controle de complicações, assim como terapia de coação. Doses farmacológicas de zinco nos estágios iniciais podem ser eficazes para retardar o aparecimento de sintomas, pois este compete com o cobre pela absorção no intestino. Também induz as metaltioneínas que se ligam com maior afinidade ao cobre, evitando assim a sua entrada na circulação. O tratamento que pode ser feito é com D-penicilamina, que é um colator, assim como EDTA, um colante de cobre, assim como EDTA e DMPS. Contudo, aproximadamente 30% dos pacientes são intolerantes a terapias de longo prazo devido aos efeitos secundários. Nestes casos, pode ser usada triatina. Em casos mais severos, o transplante de fígado pode ser necessário, mas não é recomendado a pacientes com sintomas neurológicos e psiquiátricos. No nosso caso, não foi necessária qualquer intervenção, uma vez que o paciente apresentou níveis normais, sinais vitais normais e resultados laboratoriais normais, e não havia risco de desenvolver efeitos neurológicos de toxicidade por cobre. Conclusões. Este caso então demonstra os vários desafios no diagnóstico e tratamento da toxicidade do cobre, uma vez que os
os convidados desenvolveram ao mesmo tempo sintomas, o que poderia levar então a que se pensasse que fosse uma intoxicação alimentar. Contudo, é importante notar que o facto de ter tido náuseas e vômitos 30 minutos após a exposição é mais consistente com uma intoxicação por metais do que por intoxicação alimentar.